algumas coisas, tem muita coisa baseada no livro Cisne Negro, mas eu não vou começar por isso não. O que eu vou falar? Tem uma gíria no militarismo que é o seguinte: quem tem um não tem nenhum, e que tem dois tem um. Cara, existem vários jargões no militarismo que a gente, quando ouve, quem já foi de quartel vai se ligar nisso, que elas parecem, quando a gente é imaturo, que a gente é meio prepotente, a gente acha a mó caosada, a gente fica assim, caralho, esse sargento Juruna, né? Eu ouvi a primeira vez essa frase quando eu era soldado. Ah, meu irmão, esse sargento, na marinha tem a parada chamada Juruna, né? Que é o sargento que não passou na prova. A gente já logo critica, né? Tipo, o cara não passou na prova, querendo usar jargão. Meu irmão, cara, a gente é muito idiota, tá? A gente é muito prepotente. A gente acaba, às vezes, julgando jargões que os mais antigos usam como limitante, né? Ah, pô, o cara é limitado, meteu uma dessa, não tem nada a ver, não faz sentido nenhum. A gente acaba usando essa frase mais como piada. Cara, só que essa frase, administrativamente falando, quando a gente fala assim, gerenciamento de time, de equipe, ela tem um sentido absurdo, tá? Ela tem um sentido absurdo e, meu irmão, tem gente que paga palestra pra ouvir esse sentido absurdo. Que é o seguinte, irmão, quem tem um não tem nenhum. O que isso quer dizer? Cara, isso quer dizer que se você tem só um caminho, o caos está aí e teu caminho pode estar sujeito a estar fechado. E aí você não tem caminho nenhum. Então se você só tem um caminho, você não tem nenhum. É uma coisa muito coerente, tá? A gente vai chamar isso, quando você já entra no ramo de operações especiais, e até tem um protocolo um protocolo suíço, né? Do queijo suíço, que eu explico depois. Que é o seguinte, duplo cheque. Você tem que ter sempre um duplo sobre algum tipo de fator protocolo. Então, assim, vê se tem munição na câmara da tua arma. Você faz duas checagens, porque uma só pode ser falha. Em algum ponto ela pode ser falha. Talvez você não compreenda qual ponto, tá? Mas ela pode ser falha. Falar nisso, ó, camisa aqui do nosso irmão Shalom, tá? A camisa é braba, tá? Camisa é braba. Não serve só como camisa. Hoje lá na Academia de Pedra, a corda, a barra tinha fissurado, aí não tava dando uma boa pegada, eu usei a camisa como corda. Bicha braba. Quem tem um não tem nenhum. Então assim, quando você faz um protocolo, tanto de segurança como protocolo de verificação, ou até de trajeto, é bom você ter um duplo cheque. Por quê? Porque um cheque só pode ser falho. Pô, Kadá, mas eu conheço o caminho, esse caminho nunca quebra, né? Tipo, quem mora aqui no Rio sabe, meu único caminho é Grajaú Jacarepaguá. Meu irmão, tu tá correndo risco. É um caminho só, pô, um trajeto só. Ele pode ter problema, pode cair uma... Não vou nem falar nem de segurança pública, mas pode chover muito e nego interditar a serra. E aí acabou, tu não tem mais caminho. Aí, o que eu vou explicar isso? Por que você não pode ter só um caminho? Você não pode ter só uma escolha. Você não pode ter só um cheque de segurança. Cara, por uma coisa muito simples. Tem um escritor que eu falo muito, que é o Nassim Taleb. Ele tem um livro baseado só na lógica do caos, que é chamado O Cisne Negro. E no Cisne Negro, qual é a lógica? Vou dar um resumo aqui rápido do livro. Qual é a lógica do livro Cisne Negro? Cara, ele fala de um pesquisador que catalogou todos os animais do mundo. E aí no catálogo do cara, que parecia ser perfeito, tinha todas as espécies já conhecidas no mundo. Ele viajou por todos os lugares do mundo, ele foi catalogando um por um. Só que, sei lá, não sei quantos anos depois que o livro já estava feito, descobriram-se que na Austrália existia um tipo de cisne que era negro, que não estava no catálogo. E por que o catálogo estava errado? Porque o cara usou o método de observação. Ele observou o que ele viu, ele anotou. E aí alguém tomou aquilo como sendo tudo no mundo. Só que ninguém contava que na Austrália, né, até então, uma região não conhecida pelo Ocidente, existia uma espécie de cisne não observado em nenhum local do mundo. E aí, essa vertente de algo que ninguém observou, surpreendente, é chamado de teoria do cisne negro. E ele vai usar essa teoria do cisne negro para explicar o crash da Bolsa de 2008, onde todo mundo acreditava que o ramo de imóveis nos Estados Unidos era perfeito e que, em um dado momento, houve-se uma perda, uma não observância dos fatores de segurança e de avaliação, e os fatores maquiados, tal, houve-se a crise. Ele foi um dos caras que ficou
ele fala assim, ali ele falou foda-se o dinheiro. Foi a vez na vida que ele falou foda-se o dinheiro, porque ele previu que um cisne negro estava prestes a acontecer. Então ele botou ele botou boa parte do dinheiro dele no capital de segurança. Então quando todos os capitais variáveis quebraram, quem tinha capital de segurança supervalorizou. E aí ele ganhou um dinheiro pra caramba, e ele fala foda-se o dinheiro. Ele fala que a vida dele hoje é 2 anos trabalhando, 1 ano descansando. Ou o inverso, agora eu não lembro. Mas ele pode escolher até não trabalhar mais. Então o que eu quero dizer com isso? Cara, o cisne negro, ele fala isso muito bem no livro dele. Cisne negro não se calcula. Se ele fosse calculado, ele não era cisne negro. Então você tem que sempre escolher uma via e calcular que alguma coisa nela que você não controla e que você não sabe que existe pode impedir o seu caminho, o seu trajeto. E aí você vai ter que ter uma segunda via. Por isso que quando você fala em duplo cheque no ramo de segurança, você está observando coisas que talvez você não está controlando. Então, na aviação, isso é muito utilizado, porque lá tem uma parada chamada teoria do queijo suíço. Quando eu estava no choque, o coronel Fábio colocou um profissional de aviação, que ele é especializado em gerência de risco. E ele falou essa teoria pra gente. Como é que funciona a teoria do queijo suíço? Os protocolos são feitos entendendo que diversas partes deles serão furadas. Então você às vezes tem 4 ou 5 protocolos para uma mesma função. Por quê? Porque o cara entende que uma falha humana, uma falha mecânica, uma falha não esperada vão tentar causar falhas nessa ação, seja ela de segurança, de decolagem ou de outra coisa. E aí, os protocolos que fazem vários cheques, porque quem tem um não tem nenhum, impedem que todas essas falhas se conectem, causando uma falha realmente, uma falha de voo. Então, é como se fosse um queijo suíço, né? Os furos são as falhas de protocolo. Quando você consegue ver o outro lado do queijo suíço, é porque todos os protocolos falharam. Por isso que eles colocam, a aviação é muito boa nisso, por isso que eles colocam diversas formas de avaliação para que você não tenha um queijo suíço em algum ramo de segurança ou de ação. E aí, cara, vamos retomar aquilo que o Antigão falou quando eu cheguei no quartel e eu, imaturo, entendeu? Ponderão, ficava achando que o cara era limitado, e ele estava certo. Que meu irmão, quem tem um não tem nenhum. E aí eu vou te trazer para uma coisa mais próxima. Dá um exemplo. Cara, tem gente dedicando tudo que tem às redes sociais. Basicamente 1 ou 2 redes. Que muitas vezes são da mesma empresa. E aí quando você tem o que aconteceu essa semana, da queda da rede, esse cara, ele viu a própria falência. Ele depositou tudo num caminho. E aí qual é a frase do Antigão? Quem tem um não tem nenhum. Aí eu vou te dar um exemplo não comercial, dá exemplo. A gente tem 7.048 na minha rede, 7.048, 7.000 alguma coisa na minha rede do Instagram, na do Prujante tem 17.000. O nosso YouTube tem umas 200 pessoas, cento e poucas pessoas. E o nosso Telegram tem 900 e alguma coisa. Cara, são 3 redes diferentes. Quando caiu uma que conectava as 3, que tipo, quando caiu o Facebook, conecta o Instagram e o WhatsApp, caiu as 3 redes. A gente ainda poderia retomar contato partindo, né? Vamos dar o exemplo que ela caísse para sempre. A gente poderia retomar contato a partir do Telegram, né? Do Telegram a gente vai reconstruindo. Mas se não tem o Telegram, se não tem outras redes, e aí a gente está falando aqui uma coisa de rede social, mas vou dar exemplo na sua empresa. Se todas as comunicações oficiais já estão sendo feitas via WhatsApp, se o WhatsApp cai, qual é a sua solução? Entendeu? Qual é o seu duplo cheque? Porque quem tem um não tem nenhum. Tá entendendo? Então assim, senhores, sempre que vocês traçarem um plano, vocês traçarem um meio de comunicação, uma rota de transporte, uma análise de segurança, você sempre tem que traçar pelo menos 2. Porque quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem um. Entendeu? E elas não podem ser da mesma fonte, tá vendo? Se elas forem da mesma fonte, quando cai uma, cai 2. Você vai continuar zerado. Então assim, teu duplo cheque é o Facebook. Fudeu. Caiu 1, caiu 2. Então assim, é interessante então assim,
O que a gente precisa nesse vídeo entender? Cara, primeiro, vamos dar valor ao que os mais antigos falam. Porque, por experiência, eles já viveram mais que a gente e não vão ser imaturos de descartar de cara. Tem umas outras fases, cara, que vocês vão ver eu tentando me redimir aqui pela minha imaturidade, mas que é muito comum no militarismo a gente acabar tendo esse comportamento. Em qualquer lugar, né, cara? Quando você é jovem, a adolescência é uma doença que dá e passa, né, irmão? A imaturidade, graças a Deus, ela vai sendo superada. Mas vamos lá. Então, dar valor ao que os mais antigos falam. Acreditar que o cisne negro você não controla e não prevê. Ter duplo cheque sobre todas as coisas. Sabe, sempre que possível tu tem um duplo cheque, meu irmão. Porra, tem uma escolha, tenha duas. Pra você sempre ter um plano B caso a tua escolha sair do teu controle. Entendeu? Uma regra de segurança, tenha duas. Uma rota, tenha duas. Um canal de comunicação, tenha dois. Entendeu? Então assim, pô, se você só tem o Instagram, o WhatsApp na tua empresa, porra, baixa o Telegram. A parada tem meio giga, meu irmão. Não, sabe assim, sei lá, qualquer celular hoje suporta aquela porra. Não precisa adicionar ninguém, não. Só deixa lá. Quando precisar, monta um grupo, sabe? Aí, porra, dois exemplos, o WhatsApp caiu. Caralho, agora só existe Telegram, meu irmão. Vamos fazer o Signal. Signal é mais uma rede, entendeu? Que é de troca de mensagem também. Cara, é sempre importante você ter mais uma opção, tá? Não abandona a questão do duplo cheque. O duplo cheque é importante em quase tudo na sua vida, tá?